Então vamos dar sequência ao nosso módulo exponencial e logaritmos, hoje com a aula 2 sobre logaritmos. Primeiro vamos falar a definição de um logaritmo. O que é o logaritmo? O logaritmo de um número a é o valor c do expoente que devemos elevar a esta base b, para obtermos o número a. Para resolver, basta utilizar os conceitos de exponenciais. Então vamos visualizar isso. Um exemplo, eu tenho log de a na base b. Então, a pergunta a ser feita é qual o expoente que eu elevo à base b para dar o logaritmando a. Então, para isso, a gente iguala a uma incógnita c e transforma esse logaritmo num exponencial. Como isso? Da seguinte forma: qual o expoente que eu elevo à base para dar o logaritmando. Então, ficaria b elevado na c é igual a. Ou seja, o nosso objetivo aqui é encontrar justamente esse expoente. Tá? Então, a gente pode enxergar todo o logaritmo de uma forma de um exponencial. Vamos dar nome a essas letrinhas que compõem o logaritmo. O A é o logaritmando, o B é a base e o C é justamente o logaritmo, ou seja, a resposta que queremos encontrar. Condição de existência. Só existe logaritmo sempre que o logaritmando for positivo, ou seja, maior que zero, base positiva e diferente de 1. Então, vamos ver alguns exemplos. Log de 4 na base 2. Então, a pergunta a ser feita é qual o expoente que eu elevo à base 2 para dar 4? Então, como a gente falou, iguala a uma incógnita x e cria o exponencial. 2 na x é igual a 4. Então, voltamos ao exponencial, escreve na mesma base, 4 é uma potência de 2, é 2 ao quadrado, corta as bases e baixa os expoentes, x igual a 2. Mais um exemplo, log de 27 na base 3. Então, vamos lá. Iguala a uma incógnita x, cria o exponencial. 3 elevado na x é igual a 27. Fatora o 3, o 27, decompõe ele. A gente vai ver que a gente tem 3 elevado na terceira potência. Corta as bases iguais e a gente vê que o nosso x é igual a 3. Mais um exemplo, log de 125 na base 5. Então, o que a gente vai fazer? Vai escrever na mesma base, vai criar o exponencial. Vamos lá, igual a x, cria o exponencial e fatora o 125 escrevendo na mesma base 5. Corta as bases e a gente vê que o nosso x tem que ser 3. Mais um exemplo, log de 1024 na base 4. Igual a uma variável x, cria o exponencial, 4 na x igual a 1024. Tanto 4 como 1024 são potências de 2, basta fatorar. 4 é 2 ao quadrado e 1024 é 2 na 10. Então, ficaremos com 2 na 2x igual a 2 na 10. Corta as bases, 2x é igual a 10, ou seja, x igual a 5. Agora vamos complicar um pouquinho no exponencial, na hora de resolver. Log de 1/8 na base 2. A forma de criar o exponencial é a mesma. Igual a x, cria o exponencial. 2 na x é igual a 1/8. Então, vamos agora modificar esse 1/8. 2 na x é igual a 1 sobre 2 ao cubo. Porém, o 2 está na parte de baixo da fração. Então, a gente tem que mandar ele para cima. Quando a gente faz a inversão desse número para cima da fração, a gente troca o sinal do expoente. Como agora a gente tem bases iguais, cortamos as bases e descobrimos que o x tem que ser agora menos 3. Log de 9 na base 1/3. Mesma situação, igual a x, cria o exponencial. 1/3 na x é igual a 9. 1/3 é a mesma coisa que o inverso de 3, ou seja, 3 na menos x, e 9 é 3 ao quadrado. Corta as bases, a gente vai ter que menos x é igual a 2, ou seja, x é igual a menos 2. Quando a base for 10, não precisamos escrever. É a mesma situação da raiz quadrada que não aparece o índice 2. Então, para logaritmo, quando não aparece o númerozinho embaixo, a gente chama esse logaritmo de base 10. É o chamado logaritmo decimal. Por exemplo, log de 100. Subentende-se que a base é 10. Então, a gente cria o exponencial. 10, mesmo não aparecendo, sabe que é 10. 10 na x é igual a 100. Mesma forma de fazer. Fatora o 100, chegando a 10 ao quadrado, corta as bases, o x é 2. Tá? Como é que a gente faz o logaritmo usando a calculadora? Na calculadora, a gente tem diversas formas e diversos tipos de calculadora onde vai aparecer o nosso logaritmo. Então, aqui a gente tem o logaritmo, ali a gente tem outra forma de logaritmo, aqui a gente tem outra forma, geralmente aqui no computador. Ambos, só lembrando que o logaritmo que aparece na nossa calculadora, esse LOG aqui, é o logaritmo decimal. Então, se a base não for igual a 10, cuidado para fazer logaritmo na calculadora.
Tá? Então, temos dois tipos na calculadora. O logaritmo decimal, que é esse LOG, e o logaritmo, são os logaritmos de base 10 que expressos sem explicitar a base. Assim, o log de 1000 na base 10 pode ser expresso simplesmente por log de 1000. Tá? Então, vamos mostrar log, log e log. Aí, os três tipos de calculadora, as três formas de logaritmo. Lembrando, esses são logaritmos de base 10. Então, como é que a gente faz o logaritmo de base 10? Logaritmo de base 10, basta contar o número de zeros, tá? Desde que a gente tenha potência de 10 aqui. Então, log de 10 tem 1 zero é 1. Log de 100 tem 2 zeros é 2. Log de 1000 tem 3 zeros é 3. Log de 10.000 tem 4 zeros é 4. E agora, se eu tiver um decimal? A única diferença é que, em vez de ser positivo, a gente vai ter um resultado negativo. 1 zero na frente, menos 1. 2 zeros na frente, menos 2. 3 zeros na frente, menos 3. Tá? Sinal positivo para valores maiores que 1 e sinal negativo para valores menores que 1. Valores maiores que 1, sinal positivo. Valores menores que 1, sinal negativo. Então, por exemplo, um exemplo de uma questão de vestibular. Se x é igual a log de 1 mais log de 10 mais log de 100, então x vale. Então, a gente sabe, ó, log de 1, como todos são logaritmos decimais, ó, não tem a base. Log de 1 não tem nenhum zero, então a resposta é zero. Log de 10 tem 1 zero, então a resposta é 1. E log de 100 tem 2 zeros, então a resposta é 2. Então é 0 mais 1 mais 2. 0 mais 1, 1 mais 2, 3. Letra D. A função logarítmica agora. Agora nosso objetivo é ver como é representado esse logaritmo na forma gráfica. Então a gente tem duas situações possíveis. Elas diferem pela base. A gente tem a situação onde a base é maior que 1, ou o caso que a base está entre 0 e 1. No caso que a gente tem a base maior que 1, a gente tem um gráfico de uma função crescente. E quando a gente tem a base entre 0 e 1, a gente tem uma função decrescente. Tá? Ambas são muito parecidas, mas uma cresce e a outra decresce. O domínio de ambas as funções é o real positivo sem o zero, ou seja, de zero aberto até o infinito, e a imagem é todo e qualquer real. Ou seja, o domínio é o eixo x, então só para o lado positivo, e a imagem é qualquer real, tanto para cima como para baixo, como igual a zero. Como é que a gente constrói o gráfico da função logarítmica? Né? A gente pega, por exemplo, log de x na base 2. O que a gente faz para obter a função logarítmica? A gente vai atribuindo valores para x. Quando a gente atribuir valores para x, a gente vai ver que o resultado do logaritmo vai aumentando. À medida que aumenta o x, o resultado do logaritmo vai aumentando. Ou seja, para bases maiores que 1, o nosso logaritmo, a nossa função é crescente. Já no caso que eu tenho a base entre 0 e 1, aqui no exemplo 1 meio, à medida que eu aumento o meu logaritmo aqui, eu aumento o resultado, porém negativamente, ou seja, eu diminuo o meu resultado se eu analisar no meu gráfico. Ó, ele está indo para valores mais negativos. Valores mais negativos são valores menores. Então, toda vez que eu tiver uma base entre 0 e 1, eu tenho um gráfico de uma função decrescente. Certo?